para a nossa vida. Você encontrou? Coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Isaías 30, vamos ler do verso 1 em diante. Olha só, graças a Deus porque Ele traz a palavra dele. Deixa eu te perguntar uma coisa: você é uma pessoa impaciente? Não tem impaciência? Você é uma pessoa impaciente? Aleluia, deve ser porque você está aqui hoje, né? Um pouquinho só. Olha só, a palavra é para a gente, né? Para nós. Não posso falar que é para você, porque é para mim também. É verdade? É assim, irmão. Isaías 30, verso 1 em diante diz assim, ó: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá, nem lhe ajudará, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Pula para o versículo 15 agora, 30, verso 15. Isaías 30, no verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus. Vamos ler juntos ali? Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força, mas não de vestes. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, em sua presença nós estamos, diante da sua graça, diante do seu poder, diante da sua misericórdia, Pai. Não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, na sua dependência eu estou nesta noite. Fala conosco, testifica esta palavra ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, graças a Deus, aos irmãos que estão assistindo online. Tem bastante gente hoje aqui, olha. Acho que o Instagram está rendendo mais do que o Facebook ultimamente, né? Mas olha só, hoje é uma palavra para você que é impaciente, né? Acho que é uma questão bem que leva para todos, né? Paciente é aquele que ele está cansado de esperar. Principalmente essa é a condição do impaciente. Eu estou cansado de esperar. É o cansaço de esperar. De repente você está doente, está orando por cura. Obrigado, minha linda. Deus abençoe. Depois eu te faço uma massagem. Deus abençoe. Irmão, tem que ter gratidão. Você não tem gratidão, não? Tem que ter gratidão, principalmente para a esposa. Preciosa, isso mesmo, né? Olha só, às vezes você está doente, está orando por cura e a cura não vem. Às vezes você está namorando, pedindo uma esposa ou um marido, não sei. Está desde a adolescência orando e está chegando um tempo e não vem. Está orando por um filho e não está acontecendo nada. Está orando por um trabalho e as coisas não estão acontecendo. E aí você de repente vê que quantas pessoas hoje têm problemas que nós já criamos para Deus, criamos para nossa família também problemas, porque às vezes diante dessa espera nós tomamos decisões precipitadas. Você olha assim e diz: pastor, hoje se eu pudesse voltar atrás da decisão que eu tomei, eu voltaria, faria tudo diferente. Mas nós não podemos voltar atrás. É um filme bem legal que é A Máquina do Tempo, né? Uma coisa que ele volta no tempo para tentar corrigir a morte da amada dele, mas ele, por final, nunca consegue. Ela sempre morre de um jeito diferente. Mas olha só, não temos uma máquina do tempo. Não tem como nós voltarmos atrás daquilo que nós tomamos como uma decisão. Temos que acertar, irmão. De primeira, né? Às vezes a gente ensaia,
aí fica bom, não tem ensaio na vida. Nós temos que acertar a decisão de primeiro. E às vezes nós passamos por algumas consequências, vivemos consequências por causa de uma decisão que nós tomamos. De repente lá no seu trabalho, um chefe que te persegue, e aí você tem que ter paciência. Você de repente, talvez você esteja hoje colhendo frutos de alguma decisão precipitada, e agora você está perguntando para Deus assim: Deus, o que eu faço? Senhor, me ajuda. Impaciência, irmão, não tem às vezes nada a ver com temperamento. Muitas pessoas que pensam que é temperamento, né? Você já viu a pessoa que ela senta na cadeira, ela fica batendo a perna assim? Já viu? Você é assim também? Eu sou assim, eu sento na cadeira, eu pedalo, balançando. Às vezes a pessoa fala assim: o pastor é impaciente. Não, irmão, isso aí não tem nada a ver com temperamento. Tem gente que balança a perna, chama ela de impaciente, mas não é impaciente. Mas tem gente que é calminho, né? Calminho, e é impaciente. E ele não mostra que é impaciente, mas lá dentro, assim, aquele refluxo, gastrite, né? Você olha para a pessoa assim, não tem nada, mas o estômago ferve, né? Você olha para aquela paisagem oceânica, mas por dentro a pessoa é um vulcão. Que tipo de impaciente você é? Você é o que? Em qual que você se classifica? Você é um impaciente que todo mundo vê que é impaciente, ou você de repente é aquele que faz pose, né? Que não demonstra que é impaciente? A Bíblia fala sobre impaciência. Sabe o que a Bíblia fala da impaciência? Ah, Jesus! Fala que é pecado. Fala que é pecado, irmão. Impaciência. Impaciência é quando você duvida de Deus e diz: olha, Deus está atrasado nessa história. Sabe quando a gente fala assim: olha, aquele que rouba, ele chama Deus de incompetente, falando que Deus não pode abençoar ele financeiramente. Aquele que rouba está dizendo que Deus, ele é incompetente nisso aí. Agora aquele que é impaciente também está duvidando de Deus. Ele diz assim: olha, Deus, ele está atrasado em tudo aquilo que ele está fazendo. Impaciente é isso, por isso que é pecado. Quando você acha que a vontade de Deus, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável, aí você fala: agora eu vou resolver o problema. E esse texto é um texto significativo, irmãos, porque Israel naquele momento está vivendo um tempo assim. Isaías aqui está falando justamente da história de Israel. A profecia ali para Israel já está estabelecida, só que o povo não teve paciência de esperar. Eles não tinham aquela condição assim: eu vou esperar a vontade de Deus, eu vou esperar a conclusão do projeto de Deus. Não, eles simplesmente falaram: não, nós vamos fazer do nosso jeito. E eu quero mostrar nesse texto aqui de Isaías as consequências. Primeiro eu quero falar das consequências da incredulidade. E Isaías apresenta algumas coisas geradas pela impaciência, alguns problemas gerados pela impaciência. Se você quiser anotar aí, em primeiro lugar, a impaciência nos leva a substituir os planos de Deus pelos nossos planos. Você lembra de Sara? Quem conhece Sara, lembra de Sara? Lá no livro de Gênesis. Sara está vivendo em Canaã, mais de 10 anos. Sara e Abraão têm uma promessa de Deus. Deus fala para Abraão: olha, Abraão, sai aí da tua tenda aí, olha para o céu, olha as estrelas, está vendo as estrelas do céu? Assim vai ser a sua descendência. Deus fez a promessa para Abraão. Tenta contar as estrelas. Não consigo, Senhor, contar. Como poderia contar as estrelas do céu? Assim vai ser a sua descendência. E aí nós vemos ali a promessa de Deus sendo lançada sobre a vida de Abraão. Mas Sara, ela não está com Abraão, ela está em casa, ela não participou de nada disso, ela não ouviu nada disso de Deus. E ela diz assim: olha, eu não fico grávida. E aí sabe qual que é o sentimento dela? Eu sou amaldiçoado. Às vezes as coisas não estão acontecendo, a gente pensa que o problema é com a gente. Eu sou amaldiçoado, porque naquela época, era um conceito da época, quem não tinha filhos, e ela fala assim: outra, eu estou chegando já nos
75 anos. Abraão não está mais naquela performance, está com 86 anos. E aí ela tem uma ideia: eu vou copiar o mundo. Bom, de onde foi que ela tirou aquela ideia de pegar Agar e dar Agar para Abraão, e para que Abraão ele tivesse um filho com Agar? De onde que ela tirou isso? Não foi do Google, não tinha Google, né? Hoje a gente pesquisa tudo no Google. A Márcia pergunta: amor, você viu minha receita e tal? Eu falo: amor, acho que deve ter se perdido no meio desse papel aí. Procura no Google, né? Que lá sai outra receita. Bobear, sair a mesma, igualzinha, né? Pergunta pro Google, incrível. Naquela época ela não tinha Google, certamente ela não perguntou pro Google, mas foi do mundo. Era uma prática pagã. Ela como uma mulher crente, Abraão como um pai da fé, um ato de impaciência. Não vão esperar a concretização do plano de Deus. Nós vamos copiar um plano do mundo. E aí você sabe como que a história ela vai, e vento em pouco. Ela chama Agar, coloca a culpa em Deus, que não estava engravidando. Ela chama Abraão. Imagina, irmãos, o tanto que Abraão ele sofreu com essa mulher em casa, né? Porque aquela mulher todo dia no seu ouvido, porque isso não surgiu do dia para a noite. Vem cá aqui, Agar, vem cá, Sara, e vão lá, e não, foi tempos, né? Ela falando ali no ouvido de Abraão, e chegou o momento, e aí então Abraão engravida Agar tem filho, tem um filho com ele, depois Sara tem o filho também, e aí começa, irmão, a gerar problema entre os meninos das duas, e ali então a coisa começa a complicar cada dia mais. Isaías 31, verso 1, nos faz referência sobre essas coisas. Olha só: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho nas mãos de mim, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Você está buscando conselho aonde? Você está se cobrindo com o quê? Qual que é a sua cobertura? É o Espírito de Deus? E aí ele fala assim, ó, para acrescentar em pecado sobre pecado. Verso 2: que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho. Chega nem a pedir o conselho, né, de Deus, para se fortificarem com força de Faraó, com a força de Faraó, força do mundo, para confiarem na sombra do Egito. Sara copiou um projeto do mundo, não era um projeto de Deus. Israel, irmãos, rejeitou a Deus e o projeto que ele tinha para a nação toda. Todo o povo se rebelou contra Deus. Os filhos se rebelaram contra o pai. Eles não ouviram a Deus e executaram seus próprios projetos. Olha só o Salmo 81. O Salmo 81, Charlie, para a gente, verso 9. Olha só, irmão, como que fala o Salmo 81. Não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrará entre um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. E olha o que Deus fez, verso 12. Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. O que a impaciência faz, irmão? Faz com que nós substituímos os projetos de Deus pelos nossos projetos. E aí sabe o que Deus faz? Deus permite. Ele permite. Não preste atenção. Deus, ele trabalha de acordo com os seus planos. E ele tem plano para todos nós, para todo mundo. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, elaborar projetos e realizá-los. Mas olha só o que diz em Provérbios 16, no verso de número 1. Olha só. 16:1. Ao homem, você quer ler comigo? Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Olha o verso 3.
confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Primeira lição em Isaías, irmãos, a impaciência nos leva a substituir os planos de Deus pelos nossos planos, e os nossos planos não são melhores. Tenha os planos de Deus sobre a sua vida. Segundo lugar, a impaciência nos faz fazer aliança com pessoas erradas. Olha só o versículo 1 de novo de Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação. Quem já quebrou a cara fazendo aliança com quem é do mundo? Levanta a mão. O restante não levantou a mão de orgulho, né? Irmãos do céu, a gente entra em cada fria, a gente vai vivendo e aprendendo, né? É verdade? Mas olha só, em segundo lugar, a impaciência nos faz fazer aliança com pessoas erradas. E é isso que diz o versículo. Eles foram tirados do Egito, irmão, o povo. Agora eles voltam para o Egito para pedir ajuda para quem? Para o inimigo. Olha só a insensatez. Você acha que aquele que não ama a Deus, não gosta de Deus, não gosta de crente, você acha que vai ajudar o crente quando o crente está aperreado? Vamos dizer assim. Você acha? Não vai. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Não tem comunhão. Não tem comunhão entre as trevas e a luz. César, vai ali na luz, ali, apaga as luzes. Apaga as luzes. Ah, trevas. Acende a luz. Todas. Luz. Você viu que a hora que ele aperta o interruptor, que vem a luz, as trevas, sumiu. Não tem comunhão. Não tem comunhão entre as trevas e a luz, irmão. Essa comunhão com as trevas é desaprovada por Deus. Tiago mesmo, ele fala que Deus reprova a aliança feita com o ímpio. Final do verso 1 ainda fala assim, ó, para acrescentar em pecado sobre pecado. Confessionário. Vamos abrir o confessionário. Quem crente que foi buscar ajuda com o ímpio pensando que o ímpio podia ajudar? Levanta a mão. Vamos ver. Confessionário. Quem foi buscar ajuda com o ímpio pensando que o ímpio podia ajudar? E os outros levantaram a mão de vergonha, né? Às vezes a gente pensa assim. Mas nós nos esquecemos, irmãos, e nós fazemos igual Sara ela fez. Eu acho que isso é mais um dardo do maligno, né? Porque o Senhor, ele não quer que eu engravide. Sara estava pensando assim. Ela estava aqui na cabeça assim, ó. Deus não quer que eu engravide. Deus tinha promessa, mas Deus não quer que eu... Você é uma seta maligna, eu acho. É verdade isso? É mentira. Quem que é o pai da mentira? Você conhece o pai da mentira. Não, Deus quer que Sara engravide, mas no tempo dele. Não é que Deus não quer, mas é que você está tentando se apressar. Não é que Deus não quer, irmão, sobre a sua vida, é que às vezes você está apressado. Você está tentando impor a Deus a sua vontade, o seu tempo. E você se afasta de Deus e vai achar que o ímpio vai te ajudar, vai te abençoar. Não vai. O ímpio não vai te abençoar. Terceiro lugar, irmão. Primeiro, a impaciência nos faz substituir os planos de Deus pelos nossos. Segundo lugar, a impaciência nos faz com que nós façamos aliança com a pessoa errada. Terceiro lugar, a impaciência nos traz decepção e frustração. Verso 2 e 3 de Isaías 30. Que descem ao Egito sem me consultar. Buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Foi o que aconteceu, irmão, com Sara e Abraão. A vida deles, irmão, foi tomada por um transtorno, sofrimento. Eles tiveram que botar Agar para fora, casa em crise, relacionamento em crise, casamento deles complicadíssimo. E eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque a incredulidade de Israel fazia eles se sentirem inseguros e ameaçados.
De repente hoje você está aqui, você está se sentindo inseguro e ameaçado pelo governo, pelos problemas do mundo, pela questão financeira, pelo anticristo que está chegando aí, eu não sei. De repente você está se sentindo inseguro e ameaçado, mas ao invés de buscar em Deus, você procura abrigo no homem. Não busque abrigo no homem. Salmo 146 nos fala assim, olha só que interessante. Ele começa justamente com um aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Vamos ler isso junto? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos felizes, irmão, porque a nossa esperança está no Senhor. Quarto lugar, a impaciência produz rejeição do tempo certo de Deus. Sabe, irmão, que às vezes nós tentamos fazer com as nossas mãos. Ah, pastor, aquela providência que o Senhor falou que Deus traria sobre a minha vida, está demorando, pastor, eu preciso de providência agora, sabe? Eu estava olhando ali na internet, a Mega Sena ela acumulou de novo, pastor, eu vou jogar na Mega Sena, estava aqui pensando com os meus botões, e eu vou jogar na Mega Sena, e aí depois, agora que eu ganhar, eu vou resolver todos os meus problemas, e aí eu vou dar o dízimo, né? E aí vai ficar tudo certo, aleluia. É uma boa intenção ou não é, irmão? É uma boa intenção, mas eu quero te dizer, irmãos, que Deus ele não quer nos abençoar com a Mega Sena. Quem que já viveu uma situação dessa, já ouviu uma situação dessa, né? Fala assim, ah, pastor, só com o vizinho do meu amigo lá que passou por isso. Pastor, Deus tem um plano para cada criatura, mas a criatura que Deus, olha, não manda chover na minha horta já faz tempo, está demorando, pastor, a providência. Sabe aquela chuva serôdia? Então, pastor, não vem. E aí diz o texto, né? Porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Eles nem esperaram Deus falar nada, não esperaram a resposta, eles já foram na frente, foram agindo precipitadamente. Fala para o seu irmão que está do teu lado, irmão, não haja precipitadamente, vai com calma, irmão. Irmãos, eles estão passando à frente de Deus, passando à frente de Deus. Não passe à frente de Deus, calma o teu coração, acalma o teu coração. Quinto lugar, a impaciência gera sofrimento. Olha para a cara do seu irmão aí, está com cara de sofrimento? Fala, irmão, não tenha paciência, não seja impaciente. Olha só o verso 5 lá. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém em vergonha e de opróbrio. Não vai resolver o problema e ainda vai passar vergonha. Por quê? Por ter buscado essa solução. Tá bom, pastor? Sim, pastor. Como que o senhor vai nos ajudar então nesta noite? Você pode estar se perguntando. O senhor já derrubou tudo, como diz o irmão Márcio, né? Já quebrou tudo mesmo, agora vamos consertar a história, né? Provérbios 19:2 diz assim, ó: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Entenda, irmão? Crente é precipitado. Isso se enquadra a todos os crentes que já existiram. Você vai buscar lá em Adão, Eva, vai seguindo ali Paulo, Lucas, Mateus, Judas, todos os crentes são precipitados. E como que a gente resolve isso? Está lá no verso 15 de Isaías 30. Aleluia. Está dando trabalho hoje, né, Charles? Ainda bem que o Charles é ligeiro ali no negócio, irmão. Aleluia. Olha lá, está até suando o menino ali, ó. Eu suava também, viu, Charles? Não se preocupe, viu? Mas o pastor me fazia passar por cada uma também. Então eu tinha que mexer no projetor e na mesa de som ao mesmo tempo. Então eu se virava nos 30, né? Mas Deus vai melhorando, viu? Vai ficando bom.
Vamos ler junto? Pois assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quiseste. Primeiro, irmão, nós precisamos nos converter de toda a nossa impaciência. Tem que ser crente, tem que se converter. Olha só, essa questão de conversão, ela é bem certa, né? Nós nos convertermos, porque Pedro mesmo, ele agiu precipitadamente. Você lembra de Pedro, de que ele falou para Jesus? Ele falou assim para Jesus, irmãos, que ele seria o apóstolo top. Assim, ó, eu vou ser a última bolacha do saquinho, eu vou ser o apóstolo top de todos. Todos podem te abandonar, Senhor, mas eu morreria pelo Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, baixa a tua bola, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas eu vou te dar um recadinho. Tu, pois, quando te converteste, fortalece os teus irmãos. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter, se o que? Se dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, os perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe que o primeiro passo nós temos que dar, irmão? Assumir que nós somos realmente ali e nós precisamos nos converter. Isso daqui. Nos convertermos da impaciência. Senhor, eu sou impaciente. Sabe aquela primeiro passo do cristão, né? O primeiro passo do cristão é o que? Ele é assumir que ele é pecador. O primeiro passo para você receber a bênção de Deus sobre essa questão da impaciência é você assumir que você é impaciente. E falar: Senhor, eu sou pecador, sou impaciente. Senhor, muda o meu coração. Não, irmão, quem se converte do pecado da impaciência, irmão, Deus perdoa e Deus resolve. Em primeiro lugar, nós precisamos nos converter da impaciência. Anota aí. Segundo, irmão, nós precisamos sossegar. Sossega. Fala para o seu irmão que está do teu lado. Sossega. Né? A Márcia que falava bastante isso para o João Paulo, né, meu amor? Como que você falava lá? Soletrava, né? Sossega, né? S-U-C-E-G-A. Sossega, né? Já sabia. O João Paulo não sabia nem ler e escrever. A Márcia falava S-U-C-E-G-A. Sossega, né? Ele já sabia o que era. Por quê? Era uma espoleta, não dava um acelerado, né? E aí, então, sossega. Então, nós precisamos sossegar. Irmãos, e fora essa questão de se converter da impaciência, esse sossegar é tranquilizar o coração, mas sem Lexotan, sem Rivotril, sem Gardenal, tá? Você está entendendo, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Em vos converterdes e em sossegardes, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é Deus. Isaías 26:3 diz assim, ó: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso aqui, irmãos, é a ideia de paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor. É o Rivotril, mas celestial. Aleluia. Às vezes a gente pensa, né? Senhor, será que eu tenho um propósito? Nunca duvide disso. Deus tem um propósito para você. E sabe uma coisa que nós temos que orar a Deus? É assim, ó: Senhor, é o teu propósito sobre a minha vida eu fazer a tua vontade. Então que eu confie no Senhor, que o Senhor tranquilize o meu coração. Essa tem que ser a nossa oração. Você já ora assim para Deus? Deus, eu tenho certeza do propósito do Senhor sobre a minha vida, mas eu sei que o propósito do Senhor é fazer a tua vontade, mas Senhor, calma o meu coração, que eu confie em Ti, que o Senhor tranquilize o meu coração. Você vai ver, irmão, que as coisas vão começar a mudar. E essa palavra, ela é poderosa, irmão. O que eu percebo no mundo espiritual, assim, que quando tem algo poderoso de Deus para a nossa vida, assim, sempre tem as distrações. Você percebe as distrações?
situações? Percebe, né? Então assim, ó, é algo poderoso para você hoje. Anota, escreve. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar todos os versículos aqui e vou mandar lá na igreja. Você vai ler os versículos depois de novo. Porque isso aqui, irmão, é uma chave poderosa para a sua vida. Aí você fala sobre impaciência, mas é algo tão poderoso para você agir na sua vida, na vida dos seus irmãos, irmão, que isso daqui é uma chave que pode mudar a história de muitas pessoas. E olha só, a última parte do versículo lá de Isaías 30 diz assim, ó: na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Além de nos converter, irmãos, além de sossegar, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. É assim, aquela palavrinha assim, ó, confiar. Confiar. Isaías 64:4 diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ler esse versículo juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Deus, ele age no nosso meio. Joga fora essa incredulidade, essa impaciência, essa intranquilidade e espera no Senhor. Aleluia. Amém? Obrigado, César. Obrigado, Marcos. Olha só, Deus é poderoso. Você veio aqui nesta noite, de repente você tomou decisões precipitadas, está vivendo consequências de decisões precipitadas. Deus não quer tripudiar você. Todos nós tomamos por vezes decisões precipitadas, incluindo os pais da fé, Abraão, Sara. Os pais da fé tomaram decisões precipitadas, porque de forma impacientes, irmãos, é não esperar o tempo de Deus, as soluções de Deus. Abraão fez o maior salseiro, né? No final, quem que resolve tudo? Deus. Todas as coisas couberam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as besteiras que nós fazemos na vida, irmãos, Deus transforma em bênção. Aleluia. Não é para você fazer besteira, mas é para você aprender a confiar em Deus, descansar em Deus. E você pode recomeçar hoje. O Deus da esperança, o Deus da certeza é o Deus que age hoje no seu coração. Por isso que você está aqui hoje. Vamos colocar de pé? Cadê os irmãos do louvor? Aleluia. Olha que palavra poderosa. Eu quero ungir você, quero abençoar a sua vida, quero orar por você nesse momento. De repente você arrumou encrenca, mas Deus é assim, né? Você arruma encrenca, Deus ajuda a resolver a encrenca, porque Deus é o Deus dos encrenqueiros, né?